Dia, sétimo ano, né? Hoje, a nossa live, nós vamos dar continuidade aos órgãos vegetativos das plantas, né? Iniciamos a live passada. Vamos hoje falar um pouquinho de folhas, que é um órgão extremamente importante das plantas, tá? Vocês já assistiram a videoaula, vocês vão conseguir participar mais comigo aqui também. E depois nós vamos fazer uma correçãozinha aí de uns exercícios que eu coloquei para vocês, tá? Não vou correr, se não der tempo, a gente faz a correção na semana que vem, tá? Nosso caso, ele não precisamos correr. O importante aqui é o aprendizado de vocês sempre, tá? Então, vamos lá, página 46. E aí, quem conseguiu fazer o experimento? Não, esses quadros é só um enfeite mesmo, eu não tenho um cachorro, não. Queria muito, mas não tem como. Beleza, se vocês conseguirem fazer, é válido, tá? É muito legal esse experimento. Depois aí que acabar a quarentena, que vocês conseguirem estar indo também, né, na floricultura e tudo mais, vale a pena fazer. Não esqueçam de fazer, tá? Então, vamos lá. Folha. Sem ler na apostila. Aquele mesmo esquema que eu falo com vocês na sala de aula. Na sala de aula eu peço até para deixar a apostila fechada, né? Folha. Quando eu falo de folha, o que vocês lembram? O que acontece lá na folha que é de extrema importância para as plantas? E aí? Vai falando aqui, se quiser falar no bate-papo, se quiser falar aqui no microfone, fiquem à vontade. Olha, a Alberta aqui também. Isso, pode ir falando que eu tô vendo. A reunião bloqueou, deixa ela desbloquear. Sempre que eu perguntar para vocês alguma coisa do tipo, né, vocês vão me responder sempre no privado, pode ser? Que aí o coleguinha não vê a resposta de vocês e me responde também, que eu gostaria, assim, do máximo de participação de vocês. Pode ser assim? Então, sempre que eu fizer uma pergunta, vocês vão me responder lá no privado. No privado, vocês têm que ir lá em cima de organizadora, se eu não me engano, não é isso? E me marcar, tá? Então, ó, vocês falaram aqui. Respiração, transpiração, fotossíntese. É na folha que está a clorofila, certo? Tudo isso que vocês falaram tá certo? Corretíssimo, tá? Vocês viram isso na videoaula. Quem assistiu a videoaula já até conseguiu relembrar bastante coisa, né? Que nós já falamos. Então, vamos lá. Vamos comigo aqui, eu vou junto com vocês. Então, ó, na folha acontecem 3 processos de extrema importância para manter a planta viva. A fotossíntese, certo? Primeiro, turma, para que as plantas realizam fotossíntese? Qual o objetivo das plantas realizar fotossíntese? Fala para mim. Sem problema, Rian, tá ótimo. Vamos, já chega chegando. Fala para mim, qual o objetivo das plantas realizarem fotossíntese? Isso aí. Alguns colocaram assim, produzir a glicose. Mas o que é a glicose para a planta? Para que a planta tem que produzir a glicose? Vamos lá, vamos pensando. Isso aí. A glicose é o alimento da planta. Por isso que lá na cadeia alimentar, as plantas estão em qual grupo? Cadeia alimentar, onde que eu coloco as plantas? Vamos ver se vocês lembram aí. Vamos fazer uma revisãozinha aqui comigo. Isso aí. As plantas estão, os produtores, que eles produzem seu próprio alimento, são seres autótrofos. Excelente, certo? Então, professor, o objetivo da fotossíntese não é produzir oxigênio. O objetivo da fotossíntese é produzir alimento da planta. Nesse processo, que é uma reação química, o oxigênio ele é gerado. Show de bola, Alberto! As plantas são autótrofas. Excelente. Agora, transpirar. As plantas transpiram, professora? Sim, lembra lá do ciclo da água que nós vimos? A evapotranspiração?
elas liberam água pelas folhas. Esse processo, turma, é muito importante. Por que as plantas precisam liberar água pelas folhas? Elas não absorvem da raiz? Então, elas usam parte dessa água e parte dela é evaporada. Isso permite o fluxo de água entrando pela raiz das plantas. Olha que interessante. O processo de evapotranspiração, ele é importante para manter o fluxo de água sendo absorvida pela raiz, certo? Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando eu estiver falando, evita ficar colocando lá no bate-papo coisas que não foi em cima do que a gente está falando aqui, tá? Senão vocês não perderem o foco. Porque, turma, tudo que eu estou falando aqui é de extrema importância, tá? É como se eu estivesse lá dentro da sala de aula mesmo, vocês prestando atenção em mim. Isso ajuda no ciclo hidrológico, com certeza, tá, Yara? E a respiração, professora, as plantas respiram? Ah, sim. O que é respirar? O que é esse processo de respiração? Para que nós respiramos? Fala para mim. Por que eu preciso de oxigênio? Fala para mim aí. Para obter energia. Ou seja, nenhum ser vivo vai sobreviver sem alimento e sem respirar, não é isso? Nós não temos que nos alimentar e, ó, respirar o tempo inteiro, desde quando a gente nasce, certo? As plantas também. Elas produzem seu alimento, glicose, e também respiram. Onde que isso acontece, Arley? Lá na mitocôndria. Excelente, excelente. Extremamente orgulhosa de vocês. Isso aí. Senão, né, Alberto? Elas não poderiam ser consideradas seres vivos. Arrasou. Demais. Tá? Fico muito feliz com isso. Então, lá nas folhas, nós temos a clorofila, certo? Que é aquele pigmento verde que tem a função de captar a luz e permitir que a fotossíntese aconteça. Tá? Não vamos esquecer disso também. Então, rapidamente aqui nós passamos todos esses processos que ocorrem na folha. Agora, olha aqui. Tá vendo essas estruturazinhas aqui? Estão conseguindo ver? São os estômagos. O que são estômagos? São estruturas por onde sai o vapor d'água, ok? Então, ó, nas plantas de ambientes úmidos, como nas florestas tropicais, né, que é um ambiente úmido, os estômagos eles ficam abertos por mais tempo e as folhas são maiores. Para quê? Para ela conseguir eliminar o excesso de água que ela absorve. Já em ambientes mais secos, olha o contrário, ó, como que são as folhas dos cactos, enroladinhas para diminuir a superfície de contato ao máximo para evitar a folha perder água. E os estômatos em locais quentes, eles tendem a ficar mais tempo fechados, certo? Por isso, turma, que quando está fazendo aquele sol, que as águas estão evapotranspirando, liberando água pelas suas folhas, não temos que molhar as plantas pelas folhas. É como se fossem as narinas das plantas aí, como se eu estivesse afogando as plantas, tá? A gente adianta molhar planta pela folha? Eu tenho que molhar a planta pela raiz, que é por onde ela absorve, tá? Pelas folhas, elas liberam água. Fica a dica. Agora, tem uma plantinha que eu tenho que molhar, um grupo de planta que eu tenho que molhar lá pelas folhinhas. Que é qual? Qual grupo de plantas que eu preciso estar molhando pelas folhinhas? Vê se vocês estão ligados. As briófitas. Arrasou, Yarley. Por quê? Porque ela não vai absorver isso pela água. Por isso que ela consegue viver nas pedras. Não é isso? Caramba, eu achei que vocês iam ter dificuldade nessa matéria, mas vocês estão arrasando. Estou extremamente satisfeita com o aprendizado de vocês. Existem algumas folhinhas, turmas, que elas são modificadas, tá? São folhas, mas que são diferenciadas. Vocês são muito bons mesmo. Só quando estudo que
não tem dificuldade. Se não estudar, pronto, vai ficar pilhado aí, perdido, né? Eu tenho as brácteas e tenho as folhas insetívoras, certo? As brácteas são folhas coloridas que parecem flores, mas não são flores. Por que não são flores? Por que eu não posso considerar essas brácteas como flores? Vou mostrar para vocês aqui agora. Essas estruturas aqui são folhas coloridas, diferentes, certo? As folhinhas, as florezinhas estão aqui dentro. Por que eu não posso considerar isso aqui flor? Porque as flores só aparecem no período reprodutivo, não são órgãos vegetativos. Por isso. Eu tenho também folhas que são modificadas, que são das plantas insetívoras. Já ouviram falar de plantas carnívoras, insetívoras e tudo mais? Existe, obviamente, todo um mito por trás de tudo isso, tá, turma? Nesses filmes que a gente vê as folhas, né, abocanhando um animal, né? Não é nada disso. Ela vai ter aqui, por exemplo, essa é um exemplo de planta carnívora, que ela tem esses cabinhos com umas bolinhas, tá vendo aqui? Que parecem umas gelatinazinhas, onde o inseto, quando pousa, ele fica agarrado. Ali, ela vai liberar substâncias, enzimas, para dissolver esse inseto e se alimentar dele. Isso significa dizer que ela é um ser vivo consumidor? Não posso nem considerar dessa forma, porque elas também realizam fotossíntese. Tá? As plantas carnívoras também realizam fotossíntese. É como se fosse uma suplementação da alimentação dela. Ela não se alimenta só de insetos, não. Ela também realiza fotossíntese, tá? Então, cuidado com esses mitos que a gente acaba vendo aí, tá? Bem, vamos ver aqui as coisas. Isso, é que agora a gente vai para os órgãos reprodutivos. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui, porque eu não consigo as duas coisas ao mesmo tempo. A Ana Vitória falou assim: Vitória, aqui em casa tem umas florzinhas que a semente dela fica na pétala. E quando a pétala abre, cai um monte de sementinha. Então, provavelmente, Ana, biologicamente falando, tá? Se eu tenho semente e por volta da semente eu tenho algo que esteja protegendo, vocês vão ver isso aí nos órgãos reprodutivos, eu considero isso um fruto e não uma flor. A flor veio antes disso, provavelmente, então eu não sei qual flor que você está falando. Porque o que vai estar protegendo a semente nas angiospermas sempre será o fruto. Isso depende, tá, Yara? Isso varia muito, depende do tamanho do inseto, o quanto tempo que vai ser digerido, isso aí varia muito, tá? Às vezes não, o inseto todo não é digerido. Turma, alguma dúvida? Alberto colocou aqui, professora, se a fotossíntese necessita de energia solar, é isso, Alberto? Foi sua pergunta que eu não entendi direito. A fotossíntese não acontece só com a luz solar, não. A luz solar ela é mais eficiente para que a fotossíntese aconteça, tá? Mas as plantas também realizam fotossíntese com luz artificial também. Então, Dani, a Dani perguntou aqui, professora, é só inseto que ela come? Depende muito. Tem uns anfíbios que são muito pequenininhos e que elas conseguem também, né, prender esse ser vivo aí. Mas é difícil, por exemplo, um sapinho pequenininho, ficar preso numa planta dessa. Às vezes a gente vê algumas imagens que, ao meu ver, é muito mais mito, uma mentirinha aí, né, do que real. Tá? É mais inseto. Tanto é que a gente considera essas plantas insetívoras, inclusive. A gente chama de carnívoras, até puxou, até colocou aí, entre aspas, assim, né? Carnívoras, né? Não, isso aí não, isso é surreal, tá?
Cuidado com esses filmes de ficção científica, né? Que eu canso de falar com vocês, com esses vídeos de YouTube que vocês ficam assistindo aí alucinados e que tem uma mentirada louca, né? Rian que fala, né, Rian? Pelo amor de Deus, acredita em tudo que vê no YouTube. Tá bom? Cuidado, tá? Porque, igual teve Não vou nem falar, né, Rian, quem que você falou isso, né? Que acredita tudo que vê no YouTube. Ai, gente, vocês são demais. Ai, ai. Olha só, teve um aluno agora na outra turma que falou assim, professora, eu estou estudando e tirando umas dúvidas num blog. Eu falei assim, que blog é esse que você está tirando dúvida? Dúvida vocês têm que tirar comigo, tá? Eu que sou a professora de vocês. Vocês têm acesso a mim. A hora que vocês quiserem estar lá, o nosso canal tira dúvidas no positivo. Então, por favor, não é para ficar indo atrás de blog, de tirar dúvida em coisas de YouTube, tá? Porque no YouTube qualquer um grava o que quiser e coloca lá, né? Então, não, vocês têm que. Se eu colocar um vídeo do YouTube para vocês lá, beleza, pode confiar que fui eu que fui lá, pesquisei, achei legal. Turma, esse vídeo aqui tá legal, interessante, tá? Mas até isso eu evito. Show de bola? Vamos então pegar aí a apostila, aliás, o caderninho de atividades que eu pedi vocês para estarem fazendo. A página 25 e 26, não foi isso? Dá uma olhada lá para mim. Sim, eu vou deixar vocês estarem respondendo. Tranquilinhos. E foi fácil fazer esse dever, tranquilo, né? Eu acho que vocês tiveram facilidade, né? Calma, gente, vocês já querem responder a questão lá? Vamos um de cada vez, com paciência. Sim, eu vou deixar todo mundo participar. Eu escuto 2 vezes, se precisar, se vocês quiserem. O que eu quero é vocês participando. Se tem gente que quer participar, tá ótimo. Mas sem ansiedade. Vocês sabem que a ansiedade não leva ninguém a lugar nenhum. Canso faz com vocês. Vamos lá então, mas eu quero ouvir no microfone essa. Pode ser? Ó, questão 12. Pediu para a gente preencher, né, as funções dos órgãos vegetativos. Eu vou pedir a Esther para ler sobre raiz, ao Yarley para ler sobre o caule e ao Daniel para ler sobre a folha. Pode ser? Ah, o Daniel está sem microfone, eu acho, né? Rian está com microfone hoje? Coloca para mim aqui no bate-papo quem está com microfone, que aí eu consigo chamar vocês para estarem lendo. Então, ó, Esther Raiz, Caule Arlen, Letícia Folha. Vamos lá então. Pode ler, Esther. Bom dia. Bom dia. Preencha o quadro abaixo descrevendo as principais funções dos órgãos vegetativos das plantas. Eu coloquei que é a raiz: absorver água e sais minerais, guardar substâncias nutritivas e também fixar a planta ao solo. Aí eu coloquei um exemplo, que é a mandioca. Excelente. Concordam com Esther? Tem alguma observação que vocês queiram colocar mais? O que vocês acham? Acho que ficou bem completinho, né? Vou te chamar também, Alberto, já que você está com o microfone. Caule, vamos lá. E Arley? Função do caule, né? Bom dia, função do caule. De sustentação da planta e condução da seiva. Isso aí. Mais alguma observação que vocês queiram colocar? Caule? Ah, tá. Não deixa.
Não, assim, de função não, né? Mas observação que tem a seiva bruta, né? Que é absorvida pelas raízes, e a seiva elaborada, que é produzida nas folhas. Isso, e também tem, né, a questão de alguns caules também armazenarem substâncias nutritivas. Pode colocar isso aí. Show? Ok. E Show. folha, Letícia, Bom dia. bom dia. Eu botei assim: é responsável pela fotossíntese e também desempenha função de respiração e transpiração. Mas a gente tem que lembrar que também ela guarda a clorofila. Excelente, muito bem. Vocês estão demais. Então, eu vou colocar aqui para quem não fez. Não corrigi ainda não, Ana. Essa aqui já tinha corrigido toda essa questão? Acho que não. Não, tinha corrigido não. Ah, porque estava na outra, né? Tá. É porque só pra, eu deixo vocês falarem primeiro para depois. Agora vamos lá, aquele esquema, hein? Vocês vão me responder no privado, certo? Qual letrinha vocês marcaram na 13? Fala para mim. Privado. Deixa eu ver aqui. Eu vou falando se está certo ou se está errado, para quem tiver errado, para dar uma revisada aí, tá? Se está certo, Ana está errado. Ale está errado. Dani está errado. Esther. Salvador também. Está errado. Joaquim. Ô, gente, presta atenção. Ó, vou falar só então quem tá certo. Paula Vitória tá certo. Paula Vitória e Esther até agora. Não acredito. Questão muito simples. Natan. Dá uma lida de novo, tomando essa questão. Ó, vou ler com vocês. As raízes classificadas como fasciculadas podem ser utilizadas em áreas de recuperação que sofreram erosão e deslizamento de terra, pois evitam que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento. Tá certo essa? E aí? Certo, né? Agora, as raízes aquáticas servem apenas para armazenar ar, pois dessa forma a planta flutua. E? Então a raiz da planta aquática só serve para a planta flutuar? Tá errado. Então não pode ser B, não pode ser C. Então, nós estamos em dúvida, por enquanto, só A e D. 3, hein? São exemplos de raízes aéreas. As raízes tabulares de espécies que se desenvolvem em manguezais. As raízes respiratórias usadas na sustentação de plantas. E as raízes sugadoras de plantas parasitas que retiram a seiva das suas plantas hospedeiras. Onde está o erro? Está errado isso aí. Onde está o erro dessa? Ah, é, né? Então, se eu ler, vocês conseguem. Eu que tenho que ler, né? Porque eu não falei nada. Eu falei alguma coisa? Eu só li. Onde está o erro da 3? Fala para mim. Né, Betânia? Raízes respiratórias, manguezais, certo? Verdade, não é tabular, é uma raiz respiratória. E a raiz que fala ali, as raízes respiratórias são usadas para sustentação, o nome diz, né? Para facilitar na respiração. Show de bola. Foi um descuido leve. Agora,
14, qual letrinha que vocês marcaram? Qual letrinha? Aí, essa aí tá todo mundo acertando. Show. B, então. Ó, 13, letra A. E 14, letra B. Tranquilo, então, né? Essa aí. Agora, olha só como é que é a 15. A 15, ela fala assim, ela vai dar algumas funções e é para a gente marcar se está falando de folha, de caule ou de raiz. Ou se está falando dos dois, também vocês podem colocar, não tem problema não, tá? Se for, não tem problema. Eu vou falar e vocês vão escrever aqui no particular para mim, tá? No privado, se é folha, caule e raiz. Show de bola? Ó, mas eu sinceramente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para eu conferir e falar direito. Eu tenho 60 alunos online. E eu tenho 5 colocando a resposta. Eu quero, assim, uma chuva de resposta aqui para mim. Vocês vão colocar no privado, só eu vou ver, tá? Pode ser assim? É aquilo que eu falei, é a forma de eu saber se vocês estão mesmo na aula, participando, ou se essa câmera tá só ligada aí, hein? Tô vigiando. Daqui eu tô vigiando vocês aí, igual vocês falaram. Professora, parece que você tá me olhando. Tô olhando mesmo. Tô de olho. Vamos lá, então. Ó. Questão 15, hein? Calma. Calma, Esther. Calma, Joaquim. Calma, calma, calma. Falei nada, hein? Você já tá falando? Paciência. Ó. Uma função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas na forma de amido com carboidrato. Pode ser o quê? Todo mundo aqui, ó, no privado, colocando para mim. Caule e raiz. Pode ser os dois. Exatamente. Função secundária pode ser os dois. Tanto caule quanto raiz. Certo? Depois, hein? Nela estão a maior parte dos estômatos. Estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Onde que estão os estômatos? Ah, essa aí ficou fácil, hein? Acabei de falar, né? Arrasou? Folhas. Agora, hein? Os chamados de suculentos são capazes de armazenar água em plantas de regiões secas. O que são que a gente chama de suculento? Capaz de armazenar água? Caule. Muito bem. Suas células apresentam grandes quantidades de clorofila, pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese. Folha. E, por último, podem ser modificadas em brácteas, que são coloridas, protegem as flores e atraem os polinizadores. Folha também. Fácil, né? Arrasou. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, a questão 16 eu não vou fazer ela ainda, porque ela é de órgãos reprodutivos, tá? Então, vamos segurar um pouquinho, que hoje ainda, no cronograma, eu coloquei para vocês estarem assistindo a aula hoje sobre órgãos reprodutivos, após a live, tá? E vocês vão finalizar essas atividades aí, né, após assistir a aula. Tá lá no cronograma o que é para ser feito, certo? Qualquer dúvida, vocês vão me procurar. Eu estou já preparando vocês para estarmos fazendo a nossa trilha. A trilha vocês só vão fazer quando eu entrar, tá? Então, assim, esse período agora vai ser muito importante para vocês estarem, né, tirando as dúvidas, tá? Então,
Fiquem espertos, não deixem de fazer as atividades de vocês. Se organizem, tá? Porque eu tô percebendo assim, alguns alunos já entraram no ritmo e tá assim, natural. E alguns ainda estão um pouquinho perdidos. Tem aluno que fica me perguntando, professora, você recebeu uma atividade? Turma, aluno que a gente não está recebendo atividade, nós estamos enviando os nomes para a coordenação está entrando em contato. Certinho? Alguma dúvida sobre órgãos reprodutivos? Aliás, órgãos vegetativos? Não. Então, ó, tarefa para hoje, né? Assistir a aula sobre órgãos reprodutivos, tá? E fazer aquelas 2 páginas de atividade que eu passei para vocês. Ok? Eu vou encerrar aqui rapidinho a nossa gravação.